Boa tarde, Walter. Esse é o Walter Boa tarde. Júnior, está aqui conversando com a gente hoje. E o Walter é clarinetista da nossa orquestra, é oriundo de Belo Horizonte, então conhece muito sobre o mercado de Belo Horizonte, sobre os processos educativos e formativos que a nossa região tem para oferecer, né, Walter? Queria falar um pouquinho sobre você, te apresentar. Se eu esquecer de alguma coisa, você, por favor, me complementa, tá bom? Depois você complementa. O Walter está aqui com a gente desde quando na Orquestra Sinfônica da UFMG? Eu vim em 2012, desde abril de 2012. Desde 2012 que ele está aqui com a gente, é o técnico profissional da orquestra, né? É uma orquestra de alunos que tem alguns profissionais que trabalham e o Walter é um deles. O Walter começou os estudos dele aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Dentro de uma banda, o que é muito tradicional de Minas Gerais, né? As bandas têm um papel importantíssimo no estado na formação de instrumentistas. Depois o Walter vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? Ele começou na banda de música 12 de Março, né, com o maestro Francisco Guimarães. Ele também estudou no Cefar, do Palácio das Artes, estudou na UENG, ou seja, fez toda a sua formação básica aqui dentro de Belo Horizonte, né? Então conhece muito bem o mercado de trabalho e as possibilidades de formação que a cidade proporciona, né? E ele fez também uma especialização em docência de ensino pela Universidade Cândido Mendes, né? E tem experiência como docente, né, Walter? Você, pelo que eu estava lendo aqui, você deu aula de clarineta na UENG, né, depois de formado. Você também foi professor Isso. substituto na classe de clarineta na UFRJ, né? Tem uma formação artística bastante importante. Ele ganhou concurso ainda jovem no concurso nacional Maestro Eleazar de Carvalho, né, um concurso específico para jovens instrumentistas, e também o concurso Jovens Intérpretes Francisco Mignone, né? Então ele tem uma premiação, é um músico bastante completo, que tem muito interesse também em pedagogia e na parte artística, é muito ativo aqui em Belo Horizonte. Já tocou na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Petrobras. Eu não vou citar todas aqui, Walter, depois se você quiser complementar, você complementa, mas são muitas orquestras. Né? Atualmente, além de estar aqui na orquestra da UFMG, ele também é primeiro clarinetista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Né? Então, Walter, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, complementasse um pouquinho mais sobre a sua formação e falasse um pouquinho, né, dessa relação da tradição de bandas aqui em Minas Gerais e dos principais professores e influências importantes na área da clarineta, né? Os clarinetistas da velha guarda que ajudaram a formar essa geração ou a sua geração, né? E também outros clarinetistas atuais que você gostaria de falar. Contar um pouquinho para a gente do mundo da clarineta dentro de Belo Horizonte e Minas, o que você tiver conhecimento. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui, falando sobre música, sobre clarineta contigo e para todos que possam ouvir. Enfim, foi isso. Eu comecei com o maestro Francisco Guimarães, na banda 12 de Março, que lá no Vale de Jatobá. Vale de Jatobá é um bairro da periferia de Belo Horizonte. E o maestro Francisco, ele foi militar do Exército, chegou ao grau que um músico pode ocupar, que é o grau de capitão, né? Ele teve essa graduação, né, de capitão no Exército, e ele foi para a banda na última sexta-feira, 12 de março, fez 46 anos, desde o Olha que primeiro legal. dia que ele deu a primeira aula lá no Vale de Jatobá. Maestro clarinetista, saxofonista, é muito como
muitos maestros de banda aqui em Minas, né, especialmente, eles são muito instrumentistas. O maestro tocava clarineta, tocava saxofone, foi clarinetista e saxofonista profissional, chegou a tocar oboé na Orquestra Sinfônica de Minas como cachê, no início da orquestra, nos anos 70, final dos anos 70. E um grande maestro, uma grande pessoa, um grande ser humano, assim, sabe? E para muitas pessoas, ele foi um paizão, que a gente chama mesmo, sabe? Então, assim, Legal, é uma pessoa... Eu sempre até falei na live da banda da sexta-feira que a banda 12 de Março era a extensão da minha família. que legal. Então, eu tinha meu pai, que sempre me apoiou, me passou vários ensinamentos como pessoa, né? Meu pai, minha mãe. E na banda eu tive foi no mesmo caminho, conseguindo a mesma coisa. Aí eu fiquei Aquela lá por um tempo relação, na banda. desculpa Isso. te cortar, aquela relação, né, de Nada. mestre e discípulo, né, que é muito próxima, não é? Que se cria. Isso, e que vai fazendo. Aí, Exato. assim, Até, uma peculiaridade. ah, desculpa, eu até queria depois que você Não, comentasse um pouquinho, eu vou até anotar aqui umas coisas que eu for ficando curiosa para te perguntar depois, mas deixa certo. eu já perguntar isso aqui para não esquecer. Você comentou sobre essa Tudo bem. questão do multi-instrumentista. Isso ainda acontece nas bandas de hoje? Acontece muito, assim. A gente tem uns casos muito específicos, são poucos, na verdade, mas que vem crescendo. A gente tem um Uhum, trabalho em Sarzedo, tem um trabalho em Santa Bárbara, que são onde você tem a prefeitura apoia bastante, e tem uma escola de música onde você tem um professor de cada instrumento para nesses projetos, né? uhum, Você tem um contato de um professor de cada instrumento, um clarinetista que dá aula de clarineta, o sax e por assim por diante. Mas na grande maioria, em Minas, tem mais ou menos, acho que 800 e poucos municípios, 780, 800 e pouco, eu não me recordo assim, mas com certeza está nessa faixa aí de municípios no estado. E com certeza tem mais banda do que município. Tem muitas cidades que tem pelo menos duas bandas assim uhum, e três bandas. E vem aquela coisa de passar do pai para o filho, que passa para o neto, que passa para um parente. De repente pode até chegar alguém que não seja parente, mas é sempre assim. O maestro, esse ensinar das bandas, vai muito assim. A pessoa sabe, o maestro sabe um pouquinho de cada instrumento, esse uhum. pouquinho não desmerecendo, né? Obviamente. Não, claro. Ele tem noções, assim, de cada instrumento, e daí ele vai passando para os alunos. Aí, à medida que a pessoa vai se aperfeiçoando daquela maneira, hoje as informações, né? Você tem internet, você tem contato que faz assim, mas é muito disso, ele vai passando aquelas informações, e o aluno, quando vai chegar na turma nova, aquele aluno que imagina que ele sabe o A, o B e o C, ele passa isso para o outro e vai Uhum. entrando, você vai aprendendo a ler na banda. Muitas das vezes você não sabe muita coisa de teoria, mas você sabe e vai pegando de ouvido e vai tocando. As bandas vão funcionando muito assim. Claro que tem as exceções, né? Mas isso de forma nenhuma desmerecendo, assim, mas é um trabalho que em muito Certeza. lugar, e as bandas sobrevivem assim, é uma Uhum. tradição e as bandas sobrevivem assim, é um ambiente que é muito gostoso de estar ali no meio, sabe? A gente não tem, a gente fala que é uma vez de banda, sempre de banda, assim, a gente Com vai e certeza. toca, não tem isso, sol, chuva, vento, a gente anda, uma coisa que é muito engraçada, assim, uma hora você vai, se não vir, vai ter a possibilidade de ver, a gente Ah, toca marchando em procissão, é uhum. uma música que não sabe, o pessoal ainda não sabe de cor, vai andando, pega o pregador, coloca a partitura Eu já pregada vi, é nas muito costas do vi. na frente, vamos embora, assim, sabe? É, Mas é uma coisa muito boa. Aí saem muitos músicos profissionais, assim, sabe? com Tem, certeza. mas é uma escola, é o primeiro, assim. E mesmo é aquela questão, né? Mesmo que não seja igual no SESI, por exemplo, na banda 12 de Março, que o maestro, os músicos têm muito, é uma turma muito grande que tornou músicos profissionais. No Uhum. Exército, na Aeronáutica, na Polícia, é, na Marinha, no Corpo de Bombeiro, todos os lugares tem músico que passaram aqui pela banda. E assim, mas o objetivo principal dele não era você formar Profissionalização, né? músico profissional. Uhum. Era profissional, era você dar uma oportunidade para o aluno, para a pessoa estudar música e não Sim. trazendo para o nosso lado, né? Mas assim, Uhum. mais um. A pessoa que estudou música e teve um contato direto com a música na vida tem uma percepção diferente das coisas, Com sem certeza, julgar melhor e melhor, nada com disso. Mas certeza, tem uma né? percepção diferente. É, auxilia a trabalhar a Isso. sensibilidade da pessoa, né?
Tem muitas vantagens no Isso. estudo de música, É, né? Inclusive a questão racional, tem isso. muitos estudos que comprovam que o estudo da música na infância e ajuda a questão do raciocínio lógico, né? Então, tem muitas vantagens. É, Auxilia, inclusive, nas disciplinas curriculares normais, matemática e etc., né? Porque desenvolve a concentração, é. é muito importante, né? É Aí, incrível esse aí você trabalho vai. das bandas aqui de Minas Gerais. Eu acho realmente fantástico essa tradição das bandas. Deixa eu te perguntar uma coisa: você mantém contato ainda com algumas bandas? Como é que é isso? Sim, na 12 de março eu tô na banda sempre. A gente ensaia aos domingos, agora que a pandemia tá parada, né? Mas a gente tem Ah, os ensaios que acontecem domingo pela manhã. aham, E tem, assim, e tem a turma nova que sempre que eu posso ajudá-los, a gente chega mais cedo para dar alguma orientação, para conversar sobre. Sempre os alunos vão fazer alguma prova, me procuram, vêm até a minha casa. E assim, a gente vai essa troca, né? Que a gente aprende assim. E com o uhum, maestro foi muito interessante porque eu fui estudando com ele, um bom clarinetista, um bom uhum, músico, assim. E ele chegou uma hora que ele falou: olha, isso aqui comigo, você aprendeu isso. Agora você precisa de ir para o Palácio das Artes para estudar com o professor Walter Alves de Souza. O uhum, professor Walter, que foi o primeiro clarinetista desde a fundação da Sinfônica de Minas Gerais. uhum, E assim, fui para lá estudar com ele e tal. E foi assim, foi uma outra pessoa também que me ajudou bastante. A gente vai entrar um pouquinho agora na história, né? E o e, maestro, só um pequeno adendo, que o maestro da banda, o Guimarães, é um ser tão bom, a gente falar dele assim, que ele, quando eu estava estudando, a gente tem aquelas questão de instrumento, marca de instrumento, e eu tinha um instrumento que era emprestado da banda, que era o instrumento do maestro, que ele me emprestava na época. E eu precisava de comprar outro instrumento, porque não era um instrumento legal. Aí apareceu um aluno, até desse professor Walter, vendendo uma clarineta. Aí o maestro me chamou, virou para mim e falou assim: olha, semana que vem você traz seu pai aqui que eu quero conversar com ele. Como eu nunca, não é que eu sou santo, mas não tinha feito nada de errado, eu me preocupei. Eu falei assim: pai, o maestro quer conversar com o senhor lá na banda e tal. uhum, Aí fomos até lá. Aí o maestro falou assim: olha, o Walter está estudando, acho que ele vai seguir carreira, e tem instrumento, ele precisa trocar o instrumento. Aí tem um instrumento uhum, assim assado e tal. E falou para o meu pai: quanto que o senhor pode me pagar por mês? Aí, sei lá, imaginemos que fosse hoje, assim, R$ 100. O meu pai: hoje uhum, não dá porque são 3 filhos, não sei o que e tal, mas, você pode me pagar 50? Aí uhum. meu pai: 50 dá para pagar sim. Aí eu disse: então tá, eu vou comprar um instrumento, vou passar para ele, ele pode levar o instrumento, eu só me paga R$ 50 por mês. Que E foi legal. quando eu entrei no Palácio das Artes, já com esse instrumento, e Uhum, daí, passado uns 6 meses, foi o primeiro cachê que eu toquei, primeira vez que eu recebi um cachê, aham, junto com o Washington Vitalino, que foi um outro grande professor, um fagotista, que muito amigo, e a aham. gente tocou lá no Francisco Nunes, que é ali na Afonso Pena, no Parque Municipal, e com esse cachê eu consegui pagar a clarineta, assim. Foi Que uma coisa que legal. com 6 meses eu consegui, foi uma coisa ótima, assim. Mas, igual a gente estava falando do professor Walter, a gente tem na escola de clarineta aqui em Minas, né, uma turma muito grande que estudou com o professor Walter. O Walter, o professor, ele foi clarinetista da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, aqui de Uhum, Minas, né? E na polícia, eu conversando com ele, a gente batendo papo e tal, ele estava me contando que a polícia tinha um projeto onde era uma escola de formação musical da PM. Essa escola pegava jovens e você ia estudando. Quando chegava a época de alistar, ir para o exército, você fazia o alistamento, poderia ir, passava aquele período, você podia voltar para a polícia e prestar os concursos na polícia. E o Walter uhum, começou a estudar isso, começou a estudar na polícia, e ele já tinha. E ele começou com um professor que era João Zacarias de Miranda. uhum. Esse professor é um engraçado assim que a gente vai. É uma geração muito antiga, né? O professor Walter hoje deve estar com perto dos 80 anos de idade, assim. Então, João Zacarias, ele foi um professor de clarineta, tanto na Polícia Militar, como também na Escola de Música. Ele foi professor do Ney Parrella. Olha como é que a gente está chegando nessa Olha, turma que antiga. legal. Ney Parrella também foi clarinetista da orquestra, assim, foi também um militar, né? Uhum, E da polícia, e onde que ele dava aula para os alunos lá, então, da escola de formação musical. uhum, E o professor Ney Parrella também foi professor da escola, aham, né?
Sim. Nesse tempo, a gente, conversando com o Walter, a gente estava... Agora está tendo 50 anos do Palácio das Artes, né? De Uhum. inauguração, e mais ou menos ao mesmo tempo, um pouquinho mais nova, a Sinfônica de Minas, e que eu fui descobrindo que tinha a orquestra profissional da Escola de Música da UFMG. Tinha uma orquestra Uhum. da UFMG. Sim. E nessa orquestra tinha o Ney Parrella, Uhum. que também era da polícia. Então, assim, a orquestra da polícia e a orquestra da escola eram as orquestras profissionais que tinham em Belo Horizonte, né? Uhum. Depois eles foram fazendo aquela sociedade de concertos sinfônicos até o embrião para chegar na Orquestra do Palácio das Artes, na Sinfônica de Minas hoje, né? Uhum. Então tinha, e eles eram também, nessa época já tinha a Fundação de Educação Artística, onde eles davam aula lá. Então o professor Walter Novo, ele teve esse professor Ney Parrella, que ele me disse que tinha aulas com ele, e tinha aula com outro clarinetista, que era Salvador Vila. O Uhum. professor Salvador também foi uma referência muito grande aqui. O Maestro Guimarães, eu estava te falando que é lá da banda do SESI, também lá da banda 12 de Março, ele também foi aluno do Salvador. Olha, Então a gente vem andando, isso aí, década de 40, vai década de costurando 50, a história, né? e vai tendo essa turma toda, né? O Walter, Uhum. depois que ele volta para a polícia, ele foi fazendo os concursos que tinha. Ele falou que na orquestra da polícia, todo ano, todo final de ano, você tinha que fazer uma prova. Uhum. E essa prova que você fazia todo ano, se você fosse classificado, além de você continuar na polícia, você subia de cargo, você era promovido. Então ele fez concurso para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente. Uhum. E ficou nesse tempo todo. Muito dos músicos, dos professores antigos, quando eu entrei no Palácio das Artes para estudar, tinha uma turma muito grande que era da polícia. Tinha o professor Joaquim, que tocava fagote, que era da polícia, Efraim, que tocava trompete. Tinha essa turma mais antiga, né? Que é mais ou menos da idade do professor, um pouquinho mais novo, assim. Mas essa turma toda veio, eles vieram tanto da orquestra da escola, e quando chegou um tempo que ele me disse que chamaram todos e fizeram, quem fez a prova, foi aprovado para a Sinfônica, começaram a bater horário e tiveram que escolher. Uhum. Aí uma turma continuaram na escola, outra optaram para continuar para seguir na Sinfônica de Minas, e outros continuaram na polícia. Uhum. Então, e com isso, a orquestra da escola foi diminuindo, 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 e deixou Uhum. de ser a orquestra que até então era a orquestra a principal aqui da É. capital, né? Mas isso é anos 70, assim, final, Uhum. início dos anos 70, assim, e que tinha essa musicalidade muito grande. O professor Walter, ele é responsável por uma classe enorme de clarinetistas, assim. E logo depois que o Ney Parrella saiu, chega o Maurício, né? Chega o Maurício vindo de São Paulo aqui, estudando na Alemanha, que tinha um conservatório, na Escola de Música era em frente ao Palácio Uhum. das Artes, né? Uhum. E ele abre o conservatório, onde que tem uma turma, ele vai pegando uma outra geração, né? Mas o Uhum. professor Walter, ele foi responsável por uma geração muito grande. O professor que eu estudei, que eu formei com ele na UENG, que é o Daniel Uhum. Campos, também era da banda 12 de Março, e também fez o curso que era o Cefar. Lá no Palácio Aham. das Artes tem hoje a Cefarte, né? Mas antes era o Centro de Formação Artística. Isso. Então, nesse centro, você tinha aula como se a gente tivesse a aula do básico e o intermediário. Você estudava ali 6, 7 anos e já saía pronto para fazer vestibular Uhum. em música. E era um curso profissionalizante, né? Aham. Na década de 80, início dos anos 90, que foi o penúltimo, não, penúltimo, isso, o penúltimo, antepenúltimo concurso da Sinfônica, nos inícios dos anos 90, teve uma turma muito grande que eram do Cefar, alunos do Uhum. Cefar, e que hoje entrega a Sinfônica de Minas. Então era Uhum. um centro de formação muito forte. Ainda é, né? Mas a gente sabe das coisas, das mudanças que foram ocorrendo, governo, falta de incentivo. A Uhum. gente não vai entrar nessa lado da política, a gente falar um pouco só da história. E com isso foram tendo essas questões, assim, né? E todas essas possibilidades. Então eu vou para começar a estudar no Cefar, em Uhum. 92, já com o professor Walter. E logo depois eles abrem uma série onde que tinha concerto terça e quinta, né, na mesma semana. E a gente ia assistir todos
todos os concertos, terça e quinta. Os alunos da escola era mostrar o crachá que a gente entrava, aí você via pior de concerto, você assistiu aquele tempo todo, né? Uhum. E o professor, eu lembro que o naipe da orquestra, na época, tinha o professor Walter, o Jupiaci, que era o clarinista, que também era da polícia, Uhum. e o Cláudio Simões. Cláudio Simões vem do Rio, e ele é de Niterói, e lá em Niterói a gente tem uma lenda da clarineta, da Escola de Clarineta do Brasil, que é o professor Uhum. Jaioleno dos Santos. O Uhum. professor Jaioleno é como se assim, um dos grandes expoentes, um dos grandes nomes da clarineta de todos os tempos do país. E o Olha. Cláudio foi aluno do professor Jairo Leno. Uhum. Jairo Leno formou-se, assim, formou o professor Freitas, José Freitas, que deu aula na Escola de Música do FRJ, Uhum. que até aposentar. O professor Zé Carlos também, que foi lá, que essa turma mais ou menos Uhum. contemporânea do professor Walter aqui. E daí foi a turma toda, que a gente tem os clarinetistas do Rio, Fernando Silveira, que dá aula na Unirio, Cristiano Alves, que dá aula na UFRJ, todos que são alunos, como diz assim, de alunos do professor Jair Leno. Então, Uhum. é uma coisa assim que é muito... E eu tive contato com o professor Jair Leno, não, assim, no finalzinho, eu encontrei com ele uma vez, eu Aham. lembro... agora eu estou na dúvida. Não, acho que não foi com ele, não, foi com o Gonzaguinha, Uhum. que é outro professor que foi para Brasília, assim. Aham. Mas então, todos esses professores, eu gosto bastante do instrumento e gosto de conversar com todos eles, né, para saber um Aham. pouco da história do instrumento, para as peças, né, para quem foram escritas e tal. E nesse meio termo também conheci o professor, tem um professor que ele foi, onde a maioria dos concertos foram todos escritos para ele. Uhum. E assim, tem muita coisa, muita história. Eu vou lembrar o nome do professor, que ele vai Tudo até me bem. xingar na hora que Deixa eu eu te falar que eu perguntar esqueci o uma nome dele. coisa, Walter, antes da gente ir para Ah, os nossos outros desculpa, professor, Olha. não posso esquecer o nome do professor José Ah, Botelho. Era José Botelho. tá. Ok. Ok. Deixa eu te perguntar o seguinte: eu tô achando super interessante todas essas questões que você está levantando da história, né? Deixa eu te perguntar, quem tiver interesse de ler um pouquinho sobre essa história, né? Eu sei que, por exemplo, você falou da UFMG, da Escola de Música da UFMG, da Orquestra Sinfônica da UFMG, né? A gente tem, por exemplo, o livro da Sandra Loureiro, né? Que conta essa história, todo esse percurso da Escola de Música da UFMG, mas assim, existe algum lugar para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre essa história dos clarinetistas? Existe alguma bibliografia ou você ainda vai escrever ela para gente? Essa é uma boa. Essas informações, assim, né, geralmente eu fui perguntando para cada um, conversando, mas Uhum. é uma boa ideia fazer isso. É. Sobre a Sinfônica, tem esse livro, tem uma dissertação de Uhum. mestrado também do Paulinho do Trompete, onde que Uhum. ele faz uma analogia, faz uma comparação de sinfônica e filarmônica, mas ele escreve muito bem sobre o Que texto, legal. sobre a história Ah, da orquestra sinfônica, dessa criação, da escola de sim. música, dessa escola da orquestra de concertos sinfônicos e toda essa turma, né? Aham. Ah, só para não falar, eu falei um pouco daqui, um pouco do Rio, e tem em Aham. São Paulo. Em São Aham. Paulo tem uma turma, o professor com o Maurício Loureiro, ele também é o responsável por uma... hoje a gente tem a geração do professor do Sérgio Burgani, do Montanha, dessa turma, Aham. e o Maurício foi o professor deles, né? Essa turma era novinha e o Maurício, na época, foi o professor deles. Aí a gente vai chegando, aproximando da minha geração, né? Aham. Aí tem o Daniel, que foi aluno do Maurício, a Uhum. gente tem depois o Yura, Ney, Alexandre, que está lá na escola, Giovanni, e o único que está fora da UFMG sou eu, que vim da UENG, Ah, tá. né? Que eu fui lá estudar com o Daniel, e a gente tinha, porque na época eu tinha feito concurso para o Exército, passei para a banda do Exército, e precisava, de manhã era muito complicado, questão de dispensa, e tinha muitas aulas de manhã, e na UENG era à tarde. Tá. Aí o chefe disse, olha, de manhã é muito difícil, é muito complicado para te liberar para estudar. Então tem o capitão Teófilo, que é um grande amigo, assim, que ele me deu todo o apoio que eu precisava quando eu estava no Exército trabalhando.
Aí foi que eu fiz o curso, fiz a minha graduação lá na UENG com o Daniel, aluno do Walter, e depois que fez a sua graduação com o Loureiro lá na escola. Então tem essa turma. E o mais interessante disso tudo Hum. é que passa-se o tempo, eu assumo no lugar para ser a Aham. primeira clarineta do Walter. Que legal. Aí tem agora o Walter Júnior, que todos perguntam se eu É. sou filho do Walter, Que legal. o nome. Aí eu sempre respondo, falo, gente, assim, meu pai também chama Walter. Uhum. E ele era tão bom quanto o professor Walter na clarineta, só que meu pai é eletricista. Ah, que Assim, legal. super, muito, né? Porque é meu pai, mas muito competente. Que Meu pai, assim, ótimo. eu agradeço muito a Deus pelos meus pais, porque eles fizeram sempre, não o possível, mas fizeram o que estava ao alcance deles e um pouco Uhum. mais. Não somente o possível. O melhor que eles puderam, eles fizeram para mim. É muito importante, né, esse apoio da família, né? É Sim, sim, muito muito, importante. muitíssimo importante, assim. Olha, Val. Então, Walter, no início eu estava contando um pouquinho das orquestras, da grande experiência como músico de orquestra que você tem, né? Como principal, e contando de algumas orquestras que você tocou. Até falei que você ia citar um pouquinho mais sobre isso, porque o nosso próximo assunto é justamente como se preparar para os concursos de orquestras, umas dicas para os nossos jovens instrumentistas, os jovens clarinetistas, como eles devem fazer para se preparar. Então, acho que você podia contar um pouquinho para a gente da sua experiência em orquestras e depois dar essas dicas para os Ah, clarinetistas. legal. Sim, sim. Só para, então, fechando aí, durante o curso no Cefar, né, na classe do professor Walter, era uma coisa que ele conversava bastante. Falava, olha, Xará, vai assistir os concertos, tem muita coisa bacana. Mostrava na sala os trechos. A gente via ele na sala, ele acabava de... Você terminava a aula, ele ficava estudando. Aí eu olhava as coisas assim, muitas vezes eu não conseguia nem entender o que estava tocando, nem conseguia nem ler. Uhum, E ele ficava estudando, isso aqui é uma música tal, isso aqui é um compositor tal. E a orquestra sempre tocava muita ópera, né? E nas óperas uhum. tem muito trecho de clarineta, né? Sem puxar para o nosso lado, mas vai falar de amor, fala da clarineta, assim, É com solos. verdade. E o professor tocava, e Tosca, e Uhum, todos os trechos e tal, texto virtuosístico com muita nota, e Carmen, e sempre mostrando pra gente mostrava. E depois você ia assisti-lo lá do palco, vendo como que era a performance, né? E nesse tempo, o professor Walter, ele foi clarinetista da Sinfônica da Polícia Militar, da, então Sociedade Cultural, né, de música. Ele também tocou na escola de música, uhum, depois foi para a Sinfônica e fez o concurso e foi primeira clarineta desde sempre lá na orquestra, né? Então, aí durante o curso, terminou o curso, fui fazer a graduação. Nesse meio termo eu passei, né, também para a prova do Exército, serei músico militar da banda do Exército, uhum, mas tinha um sonho em tocar em orquestra. Fui tocando, fazia festival, tinha uma coisa que tinha muita vontade de fazer, o inverno, o festival de inverno em Campos do Jordão, mas em julho não tinha como eu ser liberado, porque na coisa militar eu era o mais moderno, ou seja, eu era o menos graduado que tinha dado por último. Então eu não uhum. conseguia nada, eu conseguia assim. Entendi. Então eu não conseguia essa dispensa para ir no meio do ano. E depois, quando fui para a orquestra, eu já não tinha mais idade para fazer esse festival. Mas tinha essa vontade de fazer, tinha esse sonho de fazer prova para orquestra. E tentei várias vezes, assim, tentei muitas orquestras, muitas provas, e sempre tinha aquela frustração, no primeiro momento, achando, você não foi aprovado. E me frustrava, e depois eu fui percebendo que é toda uma construção, sabe? Uhum, Assim, claro que a gente tem a frustração de você não ser aprovado, mas se a gente abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco a mente e ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, a gente percebe que é toda uma formação que a gente precisa, sabe? É claro, tem uhum, alguns casos que com 17, 18 anos você já está pronto, assim, o músico já tem uma condição tal, ou até antes uhum, dessa idade, que não é o meu caso. uhum. Então, assim, você precisa de um tempo maior de amadurecimento, de você ter mais conhecimento, mais estudo, mais contato com as pessoas, né?
E até que eu fui quando teve o concurso da Sinfônica Nacional em Niterói. Baixa eu em Niterói, não conhecia a maestrina da orquestra, Uhum. não conhecia os professores da banca, não conhecia os clarinetistas da orquestra, tipo, não conhecia ninguém, e chega lá, um mineiro, para fazer a prova. Fecha-se toda, muito engraçado, assim. Aí, enfim, e foi, mas, desculpa, antes disso eu fiz em 2001 a prova para clarinetista da Sinfônica de Minas. Tá. Estava no terceiro período da faculdade, na UENG, e teve o concurso. E meio que foi uma coisa assim, a gente tinha que tocar clarineta, requinta e clarone. Uhum. E era a requinta eu já tinha tocado algumas vezes na banda, e Uhum. clarone eu nunca tinha tocado. Aí fui estudar, fui querer com muita dificuldade e, não fui aprovado, mas não fui classificado. Tinha uma Tá. questão de pontuação, enfim, mas fui aprovado. E o Uhum. interessante é que tinha um maestro na banca, que era o maestro da banca, era o maestro Henrique Molenenbaum, que é um maestro lá do Rio de Janeiro, que toca, rege muitas orquestras no país, que é de uma geração mais antiga também, trabalhou junto com o maestro Roberto Duarte. Filha dele, Lúcia Molenenbaum, uma clarinetista que toca no SB, e Uhum. até então eu não conhecia nenhum deles. Isso foi em 2001. O maestro, eu olhei o senhor, assim, a gente não tinha tanto contato com a internet, com essa coisa, né, de procurar nada disso até então. E o maestro terminou, ele foi me chamou, batendo papo, olha, perguntou de onde que eu era, e a gente conversando. E ele falou assim, olha, você tem que continuar os seus estudos, que você tem um som muito bom, e ainda brincou comigo, eu posso falar, porque eu tenho uma clarinetista em casa todos os dias. E Uhum. assim, então você continue no seu caminho que você está bem, nós vamos nos encontrar por aí. Falou brincando comigo assim. Passaram-se isso foi 2001. Quando foi em 2004, aí eu fiz esse concurso para a Sinfônica Nacional, fui aprovado e fui lá para o Rio. E daí começou essa questão de trabalho, de orquestra, como que eu fui ver. E conforme na Sinfônica Nacional, a prova foi a mesma coisa, clarineta, requinta e clarone. Uhum. Como eu tinha tido a primeira experiência, e o clarone, com a dificuldade e tal, eu fui correr atrás, buscar aula com professores do instrumento para poder ter um contato melhor, entender mais, né? A gente pensa, muitos clarinetistas têm esse erro que eu tive, de achar que o instrumento é da família, é o mesmo instrumento, Uhum. e cai do cavalo. Mas assim, porque são instrumentos da família, sim, mas completamente diferentes. Uhum. Embocadura, maneira de soprar, é muito diferente, assim. Cada Uhum. um com a sua peculiaridade, e até você perceber isso, né? As coisas foram acontecendo, assim. E aí, aquela coisa, aí você tem que estudar. Eu corria daqui, corria dali. O Clarone, para você ter uma ideia, eu consegui estudar porque o Cláudio conhecia ele na Sinfônica, terminava o ensaio 11h30, e ele tinha que buscar filho 1h30, eu ficava de meio-dia a 1h30 estudando Clarone, que ele pegava emprestado, que eu não levava para casa. E a gente foi fazendo isso, assim, aquela correria boa de Uhum. você não ver o dia anoitecer, você não vê chegar à noite, o dia Uhum. clareia, você quer estudar cada vez mais cedo. Eu tinha Uhum. na minha cabeça, eu começava a estudar 8 da manhã, aí eu Uhum. dormia e falava assim, poxa, deve ter um maluco que amanhã o cara vai estudar às 7. Aí no outro dia eu estudava às 7. Aí ficava uma semana, eu falei, deve ter um cara que está se levantando 6 da manhã. Aí eu acordava às 6 da manhã para estudar, assim, né? Uhum. Aí ficava, mas era aquela coisa de estudar, de querer, e eu sempre gostei, sempre foi a minha vida clarineta depois que eu conheci, assim, e gostava muito de estudar, de pesquisar, de ler, conversar com as pessoas, e fui lá para a Sinfônica. Na época da Nacional, eu passei 8 anos, 8 anos lá no Rio, lá em Niterói, e nesse período eu tive uma grata satisfação de ter tocado em várias orquestras. Toquei na Orquestra Petrobras com Tchaikovsky, sob a regência dele. Depois ele veio reger a Sinfônica, eu já estava aqui de volta. Toquei na USB com Michuk, com Tibiriçá, Uhum. por muitas vezes. Toquei com o Mekete na Filarmônica. Uhum. Toquei com Aira Leve lá em Brasília. Uhum. Aí toquei com alguns maestros estrangeiros. Toquei com o Lehring também, que é
é um regente, um rapaz mais novo, de uma geração mais nova, que ele está agora, acho que em Londres. Uhum. Assim, então teve muita Matheus Araújo, e depois tem a turma, Marcelo Ramos daqui, que é um Uhum. grande, um excelente Uhum. maestro. E Uhum. assim, hoje trabalho com o Silvio Viegas, Uhum. gosta muito de ópera, e sim, a gente vai com todos esses estilos, assim, né, de maestro. E trabalhei com uma que eu tenho um carinho muito especial, que foi a Lígia Amadio. A Uhum. Lígia eu cheguei em Niterói, assim, formado, vindo de banda militar, feitas algumas cachês de requinta, segunda clarineta, e chego em Niterói para assumir a primeira clarineta. Tinha um professor, que tinha um amigo que tocava do meu lado, o André Góes, que foi um dos melhores professores que eu tive de clarineta e me deu uma aula na vida. Eu fui um dia na casa dele para tocar um concerto de Mozart para ele. Mas Uhum. todos os dias no ensaio ele me dava uma aula. E era assim, e ficava, não, Walter, eu não gosto da aula. Aí, André, aí ele ficava, Walter, você tá tocando, você está ouvindo com quem está tocando? Aí eu virava para ele, André, eu tô preocupado com as minhas notas, meu ritmo aqui, eu vou ouvir quem? Ele, não, então, é por isso, você tem que ouvir, olha, aí começava a explicar um pouco e tal, foi muito engraçado. Ele falou assim, olha os violoncelos tá te dando uma colcheia. Então não adianta você querer fazer aquele ralentando e ficar fora, ficar atravessado. Ele te dá marcação lá. Agora, olha, você tem que buscar muito o timbre da viola. A viola está tocando com você. Tem que ouvir essas coisas. Fala, André, mas como é que eu vou conseguir? Vai estudar e você tem que abrir. A primeira coisa é a sua parte. Uhum. Depois você vai ver com quem que você toca. E depois você vai ver a questão da afinação, porque e a gente achava que é tudo separado, né? Você vai pensando que a gente trabalha só uma coisa, que muitas das vezes a gente tem essa preparação para estudar e tocar em orquestra. Você fica o curso inteiro tocando concerto, você e o professor dentro da sala, toca os trechos de orquestra com você e o professor. E se não for igual na escola, que a gente tem uma menina dos olhos na escola, né? A gente já conversou isso algumas vezes, assim, Uhum. e sabe da minha admiração que eu tenho pela orquestra da escola, a instituição, a orquestra dentro de uma universidade de música, assim. Isso. Porque uma coisa é você tocar isso sozinho, e quando você vai para a orquestra, é outro mundo, é outra coisa, assim. É uma Uhum. coisa muito mais, é uma coisa real, É não que com o verdade. professor não seja. Mas aí você vai ter esse tempo. E com certeza, eu sempre falo com os colegas, com os alunos lá na escola, quando você vai fazer um concurso para uma prova de orquestra e tem um trecho que pede naquele concurso e você já tocou esse trecho na orquestra, a sua percepção e a sua interpretação é muito diferente daquele trecho que você nunca tocou. Com certeza. Claro, com o passar do tempo, vai ficando mais experiente, mas naquele momento, você nova, pessoa nova, 20 e Uhum. poucos anos, assim, não desmerecendo, pelo contrário, assim. Claro. Mas é quando você senta, você tem essa percepção, né? E o André falava muito isso comigo. E tocava, e falava, olha, isso aqui correu, isso aqui não correu, isso tá legal. Eu adorava esse tipo de coisa. A gente Uhum. terminava o ensaio e ficava batendo papo por horas e horas depois do ensaio. Porque era assim, eu adorava, cara, assim, e ele dava aula, e assim, depois ele foi fazer regência, era um grande regente, era muito engraçado, ele era muito bom mesmo, uma pessoa muito legal. Gostei muito de trabalhar com ele, o tempo me ajudou E deixa eu bastante. te perguntar, assim, uma pergunta que os jovens clarinetistas fazem muito, né? Mais especificamente, assim, tem algum estudo que você recomenda para eles? Tem algum trecho orquestral que cai, que muito provavelmente vai cair numa prova? Tem algum repertório que eles devam focar para se preparar? Ah, sim, o que eu sempre falo para os meninos, assim, para os alunos, a gente, prova de orquestra, a gente tem que estar sempre pronto, né? Você tem que estar no seu auge, no seu pique, para quando aparecer o concurso, você se focar naquelas peças ali. Eu Uhum. vou te dar alguns, né? Vamos falar de alguns exemplos, assim, Uhum. que caem bastante Isso. que cai muito, assim. Vamos pegar para o Beethoven. Beethoven é um pouquinho antes. Mozart, o concerto de Mozart geralmente é a peça de confronto para todos os concertos. Porque na genialidade de todos eles, Mozart foi tão perfeito que ele tá ali. A gente não tem que fazer muita coisa. Você Uhum. não tem que alentar demais, romantizar demais, segurar demais, correr demais, mostrar um vídeo. Não, tá ali o andamento. Então, assim, é uma coisa que tem uma clareza, onde que pode mostrar é,
na questão da sonoridade, se você tem um controle da sonoridade, se tem um controle da articulação, uma coisa que é muito importante, a gente estava conversando, né? Da subdivisão interna que tem que ter, Uhum. onde a gente tem para não correr nas colcheias, para o tempo não ficar oscilando, assim. E a Uhum. gente acha que se tocar no tempo vai ficar como robô. E não tem, a gente você leva para esse lado assim, para aquela conversinha, né? A gente É. conhece muito bem. Mas não, você pode fazer bonito, pode fazer expressivo no Uhum. tempo. Vírgula, no tempo. No tempo, exatamente. Então, porque fica uma coisa assim. Então, o Concerto de Mozart é uma peça que, assim, que a gente vai fazer e pode se preparar muito para isso. Tem alguns professores gostam dele um pouco mais rápido, mais andado, um pouco mais virtuosístico, outros gostam nem tanto. Então a gente tem que ter, tipo assim, o legal é que a gente não pode cravar, vai estudar 120, 114, 116, 124, não, mas você tem um pouco mais, um pouco menos para você se sentir bem. É claro, também a gente não vai tocar super lento assim, mas é uma coisa que a gente tem que ter essa vivência para poder fazer isso. Então a peça de confronto em grande parte, é concerto de Mozart. E Uhum. depois tem os trechos de orquestra. Geralmente, tem alguns concertos, tem alguns concursos ainda que eles pedem um outro concerto, uma Uhum. segunda fase. Aí você vai ter o Jean Francais, Uhum. é um, já é bem mais virtuosístico do que o concerto de Lobo, porque você tem um onde que você vai mostrar essa expressividade, que não tem tanta nota, não tem tanta coisa. Você pega o Jean Francais, Nielsen, esse concerto coreligliano são concertos que são mais virtuosísticos, assim. É claro que todos eles têm os seus trechos melodiosos, lindos, maravilhosos, mas é uma peça para você mostrar mais um domínio técnico. Então, muitas das vezes, coloca esses dois, porque aí você já tira uma turma de aventureiro que tem, que chega para fazer, né? E depois a gente vai para os trechos de orquestra. Os trechos, assim, a gente tem na Sinfonia de Beethoven, você Uhum. pega a sexta, é quase que é o concurso, assim, cair em todos os concertos, em todos os concursos. Uhum. E cada um, você tem primeiro, segundo, terceiro e o quarto movimento. Nos quatro tem um solinho de clarineta. Uhum. No primeiro tem logo onde começa as quialtras. Uhum. Para ver a articulação, para ver a sonoridade. E uma dica assim, que acontece com todo mundo, todos os mortais. Quando a gente vai para agudo nesse arpejo, no arpejo de sol maior para a gente, né? Pá, 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 pá. A gente vai cada vez mais diminuindo no ré escrito, né? Que são um dó agudo, assim. E não, o diminuindo tá lá no final. Então você não precisa de começar dois pesos, que você não vai ter para onde ir, que você vai morrer quanto a isso. Então tem esse solo do primeiro movimento, Uhum. no segundo movimento, que começa com as cordas, a primeira vez tem clarineta e fagote, e depois na reexposição é só a clarineta, tem a mesma coisa. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é porque tem sim a subdivisão das colcheias. E a gente esquece, faz tão bonito e esquece. Aí e ouve a nota, que você tem esse bailado. Então, tipo assim, às vezes que eu fui estudar, eu fui ter aula, você tinha que ouvir. Eu lembro sempre do André falando isso comigo, você tem que ouvir. Se você não ouvir a música, você vai atropelar os tempos. E Uhum. aí você faz e isso que tem em Beethoven nesse movimento o tempo todo, é fazer isso. O terceiro movimento é que a gente vai ver um pouquinho da articulação. Esse trechinho, somente isso aí. Aí, com esses três trechos, você já vê tudo. Tipo assim, nos quatro primeiros concertos, nos quatro, cinco primeiros compassos do concerto de Mozart, você vê muita coisa. Você já vê Uhum. tudo. Articulação, sonoridade, leve, não, se está mantendo o tempo, se está correndo, se está uniforme. Aí você pensa, mas é tão assim? Eu participei, eu fiz a prova da OSB e que eu assisti por 2 anos a prova. E eu vi os clarinetistas tocando e assim, muito obrigado, isso é tudo. E eu ficava assim, gente, eu falei, não vou fazer essa prova. Aí comecei a estudar, aí deu 1 ano da prova, aí fui ver, teve outra audição. E falei assim, não, não vou. E tava estudando, 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 por 1 ano e meio, assim, eu tava estudando, não chegou a 2, tava 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Fui fazer a prova.
Mas o meu medo maior era isso, tocar 4 compassos, escutar uma palminha, isso é tudo. E Claro. não, e foi bom que eu toquei o primeiro, o segundo e o terceiro movimento. Ah, que legal. Toquei, assim, eu toquei o primeiro movimento até depois da cadência, Uhum. aí o segundo movimento ele pediu a partir da cadência até o final, e o terceiro foi até a cadência também, sabe? E só Uhum. que, assim, isso foi muito bom. Passaram-se, eu fiquei em terceiro, passaram dois que são dois excelentes clarinetistas, assim, que é o Thiago Naivio, que é primeiro clarinetista lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Uhum. Paulo, e o Márcio Costa, que é primeiro clarinetista lá tá no SB até hoje, né? E técnico da escola também. Mas foram experiências assim, eu curti demais, assim, Uhum. porque aquele ritmo, aquela coisa de você tocar, toquei para o oboísta que toquei em Berlim, o Nigel, e assim, e queria ver, porque você quer fazer isso, né? Então a Uhum. gente tem essas coisas assim, voltando nos trechos, né? Então você tem essa sinfonia de Beethoven, geralmente você também pede muito o solo do esquerdo da oitava sinfonia de Beethoven, que é uma coisa que é muito bacana, tem um diálogo junto com a trompa, e você faz esse solinho também, assim. E muito menos raro que você tem é na quarta sinfonia de Beethoven, a semicolcheias que tem, que passa, que é Uhum. assim, é o tendão de Aquiles da turma toda dos sopros ali, né? Aquelas semicolcheias muito Uhum. rápidas, assim. Então a gente tem. Aí você tem a gente avançando um pouco mais. A sinfonia de Tchaikovsky, Uhum. a quinta sinfonia sempre, justamente para a gente manter a questão do andamento, aqui, tom, papapi, papapi, pam. Lembrar das semicolcheias, taca, 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 tica, tirom, e fazer o crescendo, decrescendo, sempre com tudo isso, né? A quarta tem os trechinhos também, que é a quarta, que é uma coisinha assim para a gente tocar, aquela valsa logo no início também, que é bacana. Tem uma peça que é muito boa, que eles pedem bastante. Além do Mandarim maravilhoso, tem uma Dança de Galanta do Kodály, que é quase um concerto para clarineta, assim. Tem, Uhum. no início, começa com logo no início, depois começa com a trompa, pequeno desenvolvimento da orquestra e a clarineta faz uma cadência gigantesca, assim, entra no Uhum. tema principal logo na primeira dança, né? Depois fui ver que Galanta são as danças, né? Então ele tem várias danças ali e termina também com uma cadência da clarineta. Então tem Val, essas obras. deixa, Desculpa. eu não quero te cortar muito não, mas o nosso tempo está quase se esgotando, assim, então a gente vai ter que dar uma resumidinha aqui para concluir. Nossa, agradeço demais. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live para você falar sobre isso. É, queria agradecer demais, assim, e aí eu vou deixar você concluir, tá? Ainda tem um tempinho só para concluir, porque o nosso tempo já tá se esgotando. Mas, assim, eu acho que tem dicas maravilhosas, além porque o Walter conseguiu ser bem específico, né, do repertório, apontar para vocês o repertório que vocês precisam, e também deu umas dicas gerais que são importantes para qualquer músico, né, Walter, não só para instrumentista, inclusive para regente, para alunos de música, que é assistir os concertos, acompanhar ensaios de orquestra, né, estar ali, vivenciar, antes de você ter a experiência de estar lá sentado como músico, você assistir, acompanhar os ensaios, estar presente, né, e assistir muito o concerto. Mas eu vou deixar o Walter concluir aqui e já deixo o meu agradecimento, viu, Walter? Muitíssimo obrigada por estar aqui conversando com a gente e espero de uma próxima vez a gente poder te dar um pouco ainda mais de tempo para a gente conversar sobre isso. Olha, professora, eu que agradeço o convite, assim, e porque eu me empolgo, né? A gente vai falando das pessoas. Não, Primeiro mas falar sobre música, né? Falar do que claro. é minha profissão, que desde os 12 anos eu já É. sabia que eu queria ser músico profissional, e de ouvir aquela coisa, mas você não trabalha, você é músico, mas você trabalha com o quê? Eu falei, não, eu sou músico. Então a gente não tem sábado, domingo, Uhum. feriado, mas é uma coisa tipo assim que nunca foi um pesar, nunca foi um lamento para mim assim. Uhum. Sempre gostei bastante assim de ter a música como profissão. Então a gente tem que fazer o melhor que puder nas condições que a gente tem. Isso é uma coisa do Cortella, né? Que ele fala, não é fazer o possível, você faz o melhor. Se tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda.
E não, e assim, então, nessas questões, né? Então, com Uhum. todos esses professores, eu sempre busquei algo de bom que poderia acrescentar na minha formação. E, graças a Deus, todos eles têm uma parcela muito grande. Lá com o Maestro Guimarães, que foi o primeiro que abriu as portas, o maestro comprava, dava paleta para a gente para poder estudar, dinheiro para passar, e se precisasse. O Walter Alves com a sua um jeitão bem sisudo, você olha para ele assim, mas é um amor de pessoa, Uhum. sabe? Assim, quando precisar de chamar atenção, chama. Então, todos eles, assim, que eu fui passando. Quando eu fui pro Exército, caí de ter uma chefia, de ter um capitão que gostava de música e falava comigo isso, olha, não, uma vez eu fui mostrar para ele a grade da escola, com os horários. Aí Uhum. ele falava, não, não preciso de ver isso, eu confio em você. No dia que eu Uhum. não confiar, você não vai mais. Aí eu olhava assim, falei, nossa, que beleza. E quando eu cheguei no exército, eu ficava estudando o dia inteiro, a banda de férias, eu tinha acabado de incorporar. Ele chegava e me via estudando o dia inteiro. Ele ficava na sala dele, eu tocando a cabeça dele o dia inteiro. Uhum. Aí foi esse contato. E depois as pessoas que foram me ajudando, assim, né? A Lígia lá na orquestra, com o André Uhum. Góes. Aí Uhum. tive o contato com esses professores que eu te falei, com o Cristiano, com o Fernando, com o professor Zé Carlos, professor Freitas, professor Botelho. A maioria das peças escritas para clarineta, assim, você vai pegar 70%, 80%, Mignone, Uhum. Guarnieri, todo mundo vai escrevendo para o Botelho, assim, que ele foi fazendo e foi muito... Os professores de São Paulo, das orquestras de São Uhum. Paulo, Vani, Burgani, Montanha, Edmilson, a turma toda. E depois aqui, a gente voltando aqui para BH, né, onde eu tive sempre uma vontade de voltar para BH, e poder fazer, tipo, um pouco de experiência que eu tenho de poder ajudar e passar isso para os alunos, né? Fui trabalhar em Sarzedo, aí de Sarzedo alguns alunos, umas alunas foram para o FMG, Stephanie, outra foi para o Bombeiro, Patrícia, depois eu fui para Contagem trabalhar depois, o Kelvin veio estudar, está se formando, e tem aquelas coisas que eu sempre brinco com eles, assim, olha, eu posso ter cara de bravo e chato, eu sei que eu sou. Eu não me aguento, mas não estou falando que vocês não valem nada, assim. É só querendo que vocês estudem e que dá para todo mundo, tem espaço para todo mundo, Uhum. né? É uma coisa muito Ok, importante. agora o que que você vai falar assim de ponto final, deixar um recado aí otimista para o pessoal assim em 2 segundinhos aqui só para concluir. Gente, assim, música vale a pena, sabe? Música é vida. Música é uma coisa, além de ser um dom de Deus, ser uma dádiva divina, é o trabalho, é o nosso trabalho. A gente pode viver da música assim. Então façam sempre o melhor que vocês puderem, sempre o melhor. Ah, cansaço se embate em todo mundo. Dificuldades, não dificuldades, desafios tem para todo mundo, mas vale a pena, assim. E outra coisa, professor, eu agradeço muito, assim, tanto o seu trabalho, o respeito que a gente tem na orquestra, o Lincoln, que ajudou na vinda para cá, o Anor, então, assim, a gente tem umas pessoas, assim, e tá sempre aberto, igual eu te falei, né? O que precisar, só me chamar que eu vou. Com todo prazer. Muito obrigada, viu? Poxa, Muito eu que obrigada. agradeço mais uma vez, um grande abraço, assim, Um gente, abraço. vale a pena. Tchau. Tchau.